já de volta, eu falei para você que era rapidinho, muito obrigado por estar conosco, por sua sintonia, por sua audiência, pelo seu carinho aqui para com Vida e Saúde. Hoje falando sobre zumbidos, doenças, complicações do nosso aparelho auditivo. O principal aí é o zumbido, o destaque maior, o zumbido. Por isso que convidamos alguém que entende, se tem alguém nesse planeta que entende. Está aqui hoje, viu, gente? Otorrinolaringologista, a doutora Renata Unger Lavor. Então veio aqui de suas viagens de andanças pelo país afora, pelo mundo afora, para entrar na sua casa e responder todas as suas perguntas. Doutor, um pouquinho mais sobre zumbido aqui. O José Matias Barbosa, de Petrolina, lá no Pernambuco, um grande abraço, seu José, Deus abençoe, muito obrigado por deixar a TV ligada aí em Petrolina, em Pernambuco, aqui assistindo o Vida e Saúde. Ele, primeiramente, está parabenizando o programa, excelente. O meu problema vem do cérebro, é um zumbido, mas eu ouço bem. O meu problema é o silêncio. Quando está tudo silencioso, eu não consigo dormir. Tenho que deixar sempre a TV ou o rádio ligado bem baixinho. É mais um caso desse, doutora? O silêncio. Como ele chama? Nosso amigo José Matias. Então, José Matias, eu vou aproveitar seu caso para expor uma situação. Nós sabemos que 80% da população que tem zumbido, ela não procura um médico. Tá? Não procura um otorrinolaringologista, exatamente pelo seu fator. É uma questão de um zumbido antigo, que ele vai se acostumando com o zumbido. Okay. E são pessoas que falam que escutam bem. Acontece que se a gente for fazer uma audiometria, provavelmente a gente vai encontrar lesões, pontos de perda de audição na sua audiometria, num dos ouvidos ou nos dois ouvidos. Porque, do mesmo jeito que a gente escuta, eu vou fazer uma analogia aqui com a nossa visão. Nós vemos diversas cores, tá? E todo mundo sabe que o daltonismo é uma cegueira parcial com algumas cores. Na nossa audição acontece a mesma coisa. Nós escutamos os sons graves, os médios e os altos. E muitas vezes a parte mais sensível da nossa cóclea, da nossa audição, são os sons altos. E ali pode estar o início das primeiras perdas auditivas. Então, eu recomendo essas pessoas que têm zumbido, mas falam, eu escuto bem, que elas realmente procurem um médico, um otorrino e façam uma audiometria. Porque, às vezes, a gente se surpreende com umas perdas auditivas que podem já ser um sinal de um avanço de uma surdez. Ô, doutora Renata, quando a senhora falou várias vezes, audiometria, o que é isso? Vamos colocar um aparelho dentro do ouvido? O que é? Alguém vai gritar e vai ver vai medir o tamanho do grito? Como é que é? A audiometria é um teste, é um conjunto de testes, né, a gente fala de maneira geral, que nós aferimos a via auditiva, tá, do paciente. A princípio, a audiometria simples, né, a convencional, ela é feita para a orelha, para o ouvido, como a gente viu ali na foto. Então, nós damos sons individualizados para cada orelha, tá? Tanto pela parte externa, pelo pavilhão da orelha, quanto pela parte óssea, para a gente distinguir, às vezes, os tipos de surdez que existem e realmente existem. E a gente, às vezes, precisa se comunicar com a pessoa, então a pessoa fica num isolamento acústico, tendo... repetindo algumas palavras, tá? Alguns sons, às vezes, semelhantes, para ver se ela tem uma boa interpretação daquele som. Se ela realmente está entendendo pão, dão, não, na frequência adequada, na intensidade adequada. Tá? Porque, às vezes, as pessoas acham que escutam bem, porque estão conversando bem, estão se comunicando bem, mas um toque de celular, às vezes, não é a mesma coisa, passa despercebido, muitas vezes. Então, quando a gente vai... tirar a pressão, aferir a pressão, ou medir a pressão, tem aqueles valores. A audiometria também vai dar alguns valores que vai dizer que o nosso ouvido está... Tá, exatamente, né? A gente fala que para o adulto a gente considera uma audiometria normal quando todos os índices, né, aferidos na audiometria estão acima de 25. Mas para as crianças, 25 já reflete uma perda auditiva, porque a gente entende que o nosso ouvido vai envelhecendo. Então, para as crianças, até 20 a gente pode falar que é normal. Mas ainda assim há controvérsias, a gente quer sempre uma audição mais perfeita. Vamos lá para a capital paulista, quem representa uma família maravilhosa está acompanhando o programa. Olá, Frei, parabéns pelo programa, aqui tem um monte de gente assistindo. A Selma, o Henrique, o Dudu, o Ricardo, Renata, o Sérgio, a Dona Linda, né? Até o Frei Fábio, que está fazendo aniversário, que maravilha, que Deus abençoe, parabéns, esse timaço aí. Eles estão perguntando, doutor, quando é que a pessoa percebe que ela tem um zumbido no ouvido? Quando ela percebe,
quando ela percebe que tem um som que só ela escuta, que outras pessoas não estão escutando, tá? E esse som pode ser de diversas causas e origens. Aqui a gente está falando muito das perdas auditivas, mas existem zumbidos, 90% dos zumbidos têm referência com perdas auditivas, sim, mas existem 10% de causas de zumbido que são fora das nossas vias auditivas, tá? E um dos exemplos aqui, só para ilustrar, seria, por exemplo, a disfunção da ATM, que é a articulação aqui da mandíbula. Quer dizer, que conforme o jeito de falar, de manipular, de articular, mastigar. Depois de um tratamento dentário, ortodôntico, depois de um trauma nessa região, nós podemos ter um desgaste dessa articulação. O mecanismo de compensação muscular pode aferir e comprimir nervos nessa alteração, nessa articulação, repercutindo para a vizinhança no ouvido como um zumbido. A doutora falou de traumas, né? Um trauma, um acidental. Mas também pode ser um trauma emocional, né? Tem alguns casos, a senhora pode ilustrar, algum caso assim, puxa, a pessoa recebeu um choque, um trauma emocional, sentimental, que isso começou a prejudicar o ouvido? O paciente com zumbido, a gente tem que dar muita atenção a ele, tá? Porque anteriormente era muito comum digamos, falar que zumbido não tem cura, né? E atualmente a gente vê os pacientes com 10 anos de zumbido, 20 anos, 30 anos de zumbido, vindo no consultório pedindo ainda uma ajuda, né? E tem pacientes que relatam claramente quando iniciou o zumbido. Existe sim uma repercussão muscular, tá? Que pode aferir num zumbido, pode incidir num zumbido, tá? Realmente assim, um trauma. Eu particularmente tenho uma paciente que ela iniciou o zumbido dela com uma notícia ruim, que causou uma tensão, um choque, e ela falou, ali eu senti uma dor no meu ombro e um zumbido muito intenso. E dali para frente a gente teve uma abordagem totalmente diferente do zumbido dela. Ela também tinha uma perda auditiva, né, mas com tratamento não só convencional, na frente, eu encaminhei ela para um fisioterapeuta, né? E ela teve, sim, uma reversão daquela tensão dela e o zumbido dela foi amenizando. Isso comprovadamente já está sendo Tá vendo? Isso visível. prova que tem várias causas, né? Várias origens do zumbido. Assim. Maria Gorete de Melo, de Crato, lá no Ceará. Dona Maria Gorete, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, dona Maria. Ela tem zumbido no ouvido. A noite toda ela sente. O que pode ser? O que ela tem que fazer? Ela tem 59 anos, é muito obesa, diz ela, muito obesa e tem 1,44 m de altura e é hipertensa. É o quadro da dona Maria Gorete que tem esse zumbido a noite inteira, doutora. Então, a questão dela falar que ela é hipertensa e obesa realmente demonstra que tem um quadro metabólico junto aí. Então, realmente, o controle do metabolismo dela, verificar se a medicação que ela está tomando para equilibrar o colesterol dela, a obesidade, se ela tem como fazer medidas, evitar certos alimentos, o abuso de alguns alimentos. É importante falar, existem alimentos, pessoas que abusam do doce. O açúcar é um estimulante para o nosso ouvido, tá? A insulina, ela irrita, e quando nós comemos açúcar em excesso, nós desprendemos na nossa circulação muita insulina e ela pode ir lesando as nossas células auditivas. Então, uma pessoa obesa requer um cuidado aí para ver os hábitos alimentares realmente. A gente percebe que está tudo relacionado, né, doutor? Não é só o ouvidinho aqui, cuidar dele aqui, tudo está interrelacionado, tudo conectado, os órgãos, né? É o nosso corpo, né, doutora? Um exemplo de um hábito alimentar que causa zumbido é o abuso do café, né? A cafeína. Os alimentos com os refrigerantes à base de cola, né? O chás, chá preto, chá mate, até os chás verdes, né? Eles têm a cafeína como estimulante. E a cafeína pode, sim, aumentar o zumbido. Olha só, tá? Então, as pessoas têm que entender o quanto que elas estão abusando do café. Então, é importante, aqueles que gostam de cafezinho na hora do trabalho, enfim, eu também gosto, então eu já vou começar a me policiar para não ter também complicações, viu? Doutora, aqui chegou a pergunta da nossa amiga Sandra Regina Fernandes. Um beijo, Sandra. Obrigado por participar aí, representando aí essa linda cidade de São Bento. Que maravilha, que Deus abençoe. Olá, Frei, olá, doutora. A paz de Cristo. Gostaria de saber sobre um método de limpeza
de cera no ouvido que a Pastoral da Saúde pratica, né, ou praticava pelo menos, que é colocar um cone feito de tecido parafinado, né, não sei se né, no ouvido e queimá-lo até um determinado ponto. É procedimento bem antigo e dizem que resolve para tirar o excesso de cera. Muito obrigado pela atenção, ótimo tema, parabéns à doutora pelas explicações, ore por nós, por São Bento do Sulfrem. Um beijo, dona Sandra. Eu acho que eram costumes talvez mais antigos, sem muito conhecimento dos métodos modernos. Então, servia por um momento. Não é recomendado, tá? A manipulação do canal auditivo deve ser feita por um otorrinolaringologista, porque nós fazemos isso assistindo, nós visualizamos o conduto auditivo com o aparelho e nós tiramos o excesso, às vezes usamos até medicação que dissolve a cera. Tá? Mas introduzir substâncias quentes no ouvido não é recomendável, porque pode causar queimaduras. Aquele negócio assim, talvez lá atrás era um método eficaz, enfim, mas hoje já tem outros recursos, né? Então a gente tem que também acompanhar. Vamos lá, mais perguntas aqui. A nossa amiga Mirelle Samara mandou e-mail para nós. Obrigado, Mirelle, Deus te abençoe. O meu nome, aliás, a Mirelle emprestou e-mail para a Flávia. A pergunta é da Flávia, né? Meu nome é Flávia, moro na cidade de Missão Velha, interior do Ceará. Obrigado, viu, Flávia? Quando estamos tomando banho de piscina e acidentalmente entra água no ouvido, infecciona? O que devo fazer? Os métodos caseiros como colocar água morna funciona, né? Nossa amiga Flávia, lá de Missão Velha, no Ceará, doutora. Então, primeiramente, Flávia, é importante procurar um médico para ver como está o seu conduto auditivo. Muitas vezes a água, ela entra naturalmente no ouvido num banho de chuveiro, num banho de mar, mas ela deve sair livremente. Na maioria das pessoas, o conduto auditivo, ele tem uma configuração anatômica que não aprisiona a água. Se a água está contida lá dentro, é porque provavelmente você está com cera no ouvido. Isso realmente você deve procurar um otorrino para fazer essa remoção de cera. Doutora, vamos lá para Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo. Quero mandar um abraço aí a todo o Ministério de Música, Santa Cruz aí, o Fred, o Gustavo, a Débora e todo esse povo maravilhoso aí, que maravilha. Mas a pergunta é da Zeni Ferreira Alves, de Santa Cruz das Palmeiras. Tem o zumbido à noite somente ao deitar. Um como se fosse um batimento cardíaco, a doutora citou. O outro é como um celular despertando. Gostaria de saber qual procedimento devo tomar e se isso pode piorar, pergunta aí nossa amiga Zeni Ferreira, doutora. Então, Zeni, a sua pergunta é bem interessante, porque não é porque você tem um zumbido que você não pode ter outro. Não é porque você tem uma perda auditiva e você não tem o zumbido que você, ao decorrer do tempo, mesmo que a sua perda auditiva não se estenda, não se aprofunde, que você não vai ter outro zumbido. Então, esse seu zumbido característico aí, um pulsátil, pode ser uma alteração vascular, tá? Pode ser uma alteração do metabolismo, tá? Não especificamente nenhuma alteração só do ouvido. Então, zumbidos diferentes requerem atenções diferentes, certo? Que maravilha. Vamos lá para Brasília, Distrito Federal, Nelly Souza Lavagnini, né? Deus abençoe, dona Nelly Souza. Às vezes tem uns sintomas de como que fosse marteladas na cabeça, né? Me falaram que isso prejudica o ouvido e pode ser da coluna. Tem alguma relação? Pergunta a nossa amiga Nelly, lá de Brasília, doutora. Então, não está bem claro para ela o que são essas marteladas, né? Me parece pela descrição dela que são dores em pontada que ela tem, né? As contraturas musculares, como eu falei, os nossos vasos aqui no pescoço, na região do ombro, tudo, os músculos, eles envolvem as artérias e os nervos. Então, uma contratura muscular, ela pode impedir o bom funcionamento do ouvido, porque o ouvido depende de uma única arteríola muito fininha, que se tiver contraída ou com baixo déficit, porque o sangue vem aqui do coração e sobe para a cabeça. Se tiver uma contratura muscular, isso realmente pode dar um déficit de irrigação do ouvido e acarretar numa perda auditiva como consequência de um zumbido. Doutor, o tema não é labirintite, mas labirinto está no ouvido, faz parte do aparelho auditivo. A nossa amiga Gisele Mendes, de Porto Feliz, um beijo, Gisele, muito obrigado por estar conosco. Ela está parabenizando o programa, ótimo tema, diz ela assim. Ela pergunta, quem tem labirintite, é comum também ter zumbido nos ouvidos? A nossa amiga Gisele, doutora. Então, a causa, às vezes, da labirintite, né, da doença do equilíbrio que está ali no ouvido externo, no ouvido, ela pode ser a mesma causa do zumbido,
tá? Então, muitas vezes, sim, acompanha uma crise de tontura com zumbido. Existe. Doutora, e a causa pode ser, como a gente já falou, metabólicas, pode ser até posturais, né? Pessoas que falam, têm a mesma postura trabalhando, da contratura muscular de um lado. Então, isso pode ter. O Rafael Rodrigues de Paula, de Sapucaia, lá no Pará. Obrigado, Rafael. Eu perdi a metade da audição. Agora eu escuto, mas eu não entendo. E agora? Ajudar o Rafael, doutor. Então, ele não disse há quanto tempo faz que ele tem essa perda de audição, né? A gente sabe que as pessoas, elas tendem a perder a intensidade da sua capacidade de ouvir e com o tempo, se elas não estimulam, continuam estimulando aquele resíduo que ficou da audição, ele falou que ele tem 50%, né? A gente sabe que o cérebro começa a ter déficits para a cognição, para interpretar aqueles sons que vêm. Então, realmente, as pessoas que têm uma perda auditiva não devem desistir de um acompanhamento, de fazer ter uma orientação e, se for o caso, usar um aparelho auditivo. Aparelho auditivo, a gente tem que tirar um pouco esse estigma que tem, né? Ele realmente está aqui para ajudar e tem aparelhos. A gente pode até falar que para o zumbido especificamente existem tipos de aparelho que a gente pode incorporar no aparelho auditivo que vai melhorar o zumbido. Como essa pergunta, mais ou menos, que o povo fez sobre, acho que, aparelho auditivo. Vamos lá. Olá, Frei Rinaldo. Eu estou aqui com a Thalita e ela tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se, com a idade, todos nós vamos perder a audição. Doutora, com a idade é inevitável que a musculatura do ouvido também envelhece, não? Sim, nós vamos sim evoluir para uma degeneração, né, do nosso organismo. O ouvido é um órgão-alvo dessa degeneração, mas não é todo mundo que vai morrer com seus 90 anos de idade surdo, tá? Então, assim, atualmente a gente sabe que de 17% a 19% da população em geral tem zumbido, né? Dessa parte, a gente sabe que dentro da terceira idade, 30% vão evoluir com zumbido e a gente pensando que desse grupo, 90% tem perda auditiva, então a gente calcula que bastante gente vai ter zumbido. O problema é que nós estamos tendo muitos adolescentes já com zumbido. Então, a gente acredita que também já vai se estender essa faixa vai aumentar a incidência na terceira idade, daqui uns 30 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós vamos chamar um intervalo, na sequência vamos falar sobre os fones de ouvidos e outras complicações que o povo está perguntando. Não sai daí, esse é o Vida e Saúde que volta já para você, claro. Você tem um aparelho auditivo e não usa? Ou sabe que precisa usar e não procura ajuda? Saiba que hoje existem diversos tipos e modelos para cada caso. Procure um fonoaudiólogo.